Olá, turma boa do pedal, de volta com mais uma edição do Pode Pedalar aqui no YouTube, também no Spotify e na Extrema Oriental TV. Aproveitando que a gente falou do YouTube, vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Vai lá, ó, clica lá, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha, né, Fracino? Deixa seu comentário. Ativa o sininho. Ative o sininho. Isso é importante, né? Muito importante. Nos siga também no Instagram, que é Pode Pedalar BR. Lá tem conteúdo também aqui do Pode Pedalar e as novidades que você procura aqui do Pode Pedalar também você vai encontrar no nosso Instagram. Estamos também no Spotify, tá? Isso, Spotify também já com o nosso Pode Pedalar. Aproveitar para já falar aqui das pessoas que acreditam no Pode Pedalar, já dá uma força para a gente aqui. Opix Internet, 100% fibra, uma internet de qualidade, uma internet de velocidade aqui em João Pessoa e lá em Sergipe, em Aracaju. Está a fim de contratar o serviço da Opix Internet? Procura em opix.com.br ou nas redes sociais da Opix. Com certeza lá você vai encontrar um plano de navegação que se adequa à sua necessidade. Agradecer também ao parceiro Mania Bike, tá? Lá em Recife você vai encontrar a sua bike, realizar a sua manutenção. Ele vai dar aquela dica legal para você pedalar melhor. Olha, hoje no Pode Pedalar nós vamos ter um zootecnista. Um zootecnista, hein? Não, mas a gente vai falar sobre zootecnia, não. Nós vamos falar sobre pedal. Darley, seja bem-vindo ao Pode Pedalar, meu amigo. Obrigado, Rom. Obrigado, Francino. Desde já agradeço o convite. E vamos lá. Vamos lá sobre pedal. Por favor, Francino. Olha aí. Aê, bom demais. Esse é o brinde aqui da gente para você. Bom demais. Já está abastecida. Você é pedaleiro. Partiu o pedal? Partiu o pedal. Então vamos embora. Então, rapaz, eu gostei. Como de praxe, vamos lá. Me conta a tua história, como é que surgiu, como é que tu começou a pedalar, como é que veio da onde, essa coisa maravilhosa que é a prática do pedal. Então, Francino, eu sou natural de Olivedos, muita gente não conhece, mas hoje conhece. Quem me conhece sabe quem é Olivedos, faço muita questão de falar sobre minha cidade, minhas origens. E sempre fui aquela criança hiperativa que gostava de fazer atividades e acabou que a bicicleta foi sendo uma dessas ferramentas para minha mãe achou para dissipar energia, né? Mas em termos de nível competitivo, tem uma bicicleta assim um pouco mais, que a gente chama moderna, né? Eu falei com 15, 16 anos, foi realmente onde eu comecei a dar meus primeiros pedais um pouco mais longos, 17, 20 quilômetros. E aí, a partir daí, foi que eu comecei a competir na Copinha de Soledade e fui galgando próximos passos aí ao longo da vida. Se encantou com o universo bike, com o universo pedal e não parou mais, né? E sempre pensava muito em competir, tinha na veia essa da competição e acabou que hoje gosto e vivo para isso. Que legal. E ele estava falando para a gente aqui nos bastidores que naquele processo que nós vivemos de isolamento lá da pandemia, você morava em areia, né? Estudava zootecnia lá em areia. Isso. E aí não tinha o que fazer. Vou ali brincar de subir a Serra de Areia. Como foi isso? Conta pra gente aí. Pois é, a gente, numa das noites lá, o André, que era meu treinador, Darley, a gente tá sem fazer nada, a gente tá treinando para competição, mas não tá tendo competição, vamos fazer um desafio, vamos subir a Serra de Areia 5 vezes. Aí eu, beleza, 5 vezes tá legal. Eu vou. Só antes de você concluir, conta aqui pra galera qual a altimetria e quanto tempo de subida, quantos quilômetros tem a Serra de Areia? Então, a Serra de Areia tem 11 quilômetros, mais ou menos. De subida. São mais ou menos 11 quilômetros com 420, 430 metros de elevação e toda subindo, né? Ela tem um primeiro trecho, que a gente chama a primeira parte, desce um pouco e tem a segunda parte. Que aí não acaba mais, né? Não, e a subida geralmente, assim, quem faz muito rápido. Hoje o com lá é 22 minutos, 23, mas a gente na época, assim, para subir rápido, o que conseguiu fazer, a gente estava subindo a 30, 35, porque ele falou em 5 vezes, mas divulgou no Instagram que a gente ia fazer 10 vezes, né?
E aí quando você divulga no Instagram, não tem jeito. Tem que fazer 10. Depois de divulgar, tinha que fazer 10. Tem que fazer 10. Mas foi o senhor desafio. 10 vezes, rapaz. Fazendo a conta aí, pelo que você tá, deu 4 mil e lá veio o trem de altimetria, hein? Deu 4.300, 4.400, mais de 200 quilômetros e quase 10 horas de pedal. Quase 10 horas de pedal. Quase 10 horas. Cada subida dessa, meia hora. A gente, mais, né? a gente tinha, no começo a gente achou que começou a fazer de boa, né? Ali num ritmo que a gente sabia que ia sustentar, tava fazendo 35, 40. Quis aumentar um pouco a intensidade no meio, porque tava sentindo que dava para aumentar. Mas aí eu conversei, não, vamos segurar um pouquinho. Teve uma turma também de areia que fez 3, 4, 5 vezes. Que foi acompanhar vocês. Foi acompanhar. Pela divulgação que vocês fizeram lá. Isso, A descida era em quanto tempo? Não, a descida era 15, 20 minutos no máximo. Então é 40 para Descia, subir e 15 para descer. A descida era rápida. E ainda é perigosa a descida, viu? A descida... Não é tão difícil quanto... Aliás, eu não sei o que é mais difícil, mas a descida também não é fácil. Não, a descida... E a gente também não descia muito devagar, não. A gente dava uma aceleradinha um pouco. Soltava os freios. Lá embaixo, na chegada lá já na e divisa, tinha que frear. Como eu treinava muito lá, né? Eu conhecia todas as curvas, né? E aí eu sempre conduzia a descida, porque descia um pouco mais rápido. Olha aí, pessoal, você que organiza uma prova, olha aí. Desafio Pedal Areias. Fazer 10 vezes o circuito. 10 horas de areias. Danley, mas eu queria aproveitar que a gente está falando aí das suas aventuras iniciais no pedal e te perguntar o seguinte: o mago do ciclismo surgiu quando? Então, acho que antes da gente falar sobre esse assunto, já falar um pouco sobre o livro, né? Que é um livro que trouxe aqui de presente para vocês. Já está mencionado aqui. Esse aqui é o de Rômulo. Ah, que legal. Esse aqui é o de Vitor, Francino. aqui, ó. Esse livro é um livro que foi feito com o intuito de inspirar mais crianças, né? De 7... A ideia é que crianças que já têm um nível de leitura inicial já conseguem interpretar bem. É bem ilustrativo. Então esse livro é para garotada mesmo. Isso. Né? Vitor, dá para pegar aqui? Naquela lá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Estou folheando aqui para vocês, ó. A ideia é exatamente essa. É contar um pouco da minha história, os desafios que eu fui passando pela vida. E no fundo, o que a gente quis trazer no livro é mostrar que, apesar das origens trazer um pouco mais de dificuldade, eu não desisti, busquei, além do esporte, estudar, ter uma vida paralela. E acho que, na verdade, é o que move e deve inspirar crianças nesse sentido, né? Ter um esporte, ser atleta, seja profissionalmente ou não, mas levar sempre os estudos junto, porque a vida de atleta é boa, mas é curta, e quando a gente tem uma válvula de escape como o estudo, eu acho que é algo que motiva um pouco mais, e apesar de ser difícil conciliar, tive muitas dificuldades nesse ponto, mas para mostrar que é possível, né? Independente das origens, onde a gente... Parabéns, Ale. Bacana as ilustrações, dei uma folheada aqui, achei bacana. Tô louco para dar uma lidinha. Então, eu aproveitar para citar também aqui as ilustrações da Maria Fernanda Martins e a autoria, né, que é da Tatiana Tamucino Ferreira. Elas são ciclistas ou só escritoras e ilustradoras? Isso, a Tatiana, ela hoje é aluna nossa, né, lá do Rio de Janeiro. Aluna? Lá no Rio de Janeiro. Mas é também, assim, uma pessoa que eu considero como minha mãe, pelo cuidado, pela forma que nos recebe sempre. E por tudo que ela e a empresa dela, né, que é hoje o meu principal patrocinador, que é a Etamucino, é a empresa do Rio de Janeiro, do ramo hospitalar, que não tem nada a ver com ciclismo, mas é uma empresa que, além da minha causa atleta, apoia outros atletas olímpicos, como o Lucas Vertai, a Ana Sata, que vai entrar também agora no quadro de apoiados por ele, além das causas animais e hospitais que eles apoiam. Então, assim, é uma empresa que pensa além da caixa, pensando em realmente não só em ter lucros, né, realmente em mudar vidas, e eles tiveram esse papel de mudar a minha vida em diversos sentidos. Quem lê o livro vai entender um pouquinho, mas só um resumo bem simples assim: meu primeiro campeonato brasileiro que eu ganhei só foi possível porque eles custearam tudo da viagem. Parabéns, Tatiana, e a sua empresa, viu? Eu tinha treinado, tinha tudo, mas não tinha condições de ir, e ela junto da empresa chegaram, assim, a gente chama chegar junto, né, mas realmente disseram,
veja o quanto é que a gente vai bancar tudo. E foi ali que eu consegui dar a grande virada de chave de sair de um atleta que era só estadual, né, para um atleta de nível nacional. De nível nacional. Eu vou ler o que está aqui, ó. Na parte de trás aqui, ó, Vitor. Na parte de trás aqui do livro tem um texto, eu vou ler rapidamente aqui, que diz o seguinte: Danley, o mago, é um ciclista cheio de sonhos e determinação. Entre curvas, quedas e conquistas, ele mostra que acreditar em si mesmo é o primeiro passo para ir cada vez mais longe. Uma jornada de superação, coragem e amor pelo esporte e pela vida. Muito Essas bom. curvas aqui são as curvas lá de areia, né? Exatamente. Uma das várias. Uma das várias. E esse livro, quem quiser, né, a gente Isso. tem ele Onde é que para tem venda. disponível? A gente tem disponível na loja. Também quem quiser entrar em contato no meu Instagram, a gente faz envio para todo o Brasil. Como eu falei, a ideia é realmente inspirar crianças e o pai fazer a leitura para a criança. Não custa nada, e quem quiser conhecer a história também, a ideia é essa. Vamos primeiro para a loja. A loja aqui em João Pessoa ou no Rio de Janeiro? Isso, Onde nós é que temos fica? a loja aqui em João Pessoa, que é a NUI, né? NUI. É a loja, que é essa que inclusive que eu estou com a camisa aqui. É uma loja que a gente tem de linha de suplementos exatamente para atletas de ciclismo, de corrida e também de triatlo. Uhum. E a gente tem também vestiário para ciclista, corredor. A gente trabalha exclusivamente hoje, principalmente com a Tel, que é uma marca aqui também no Nordeste, muita gente conhece. É também um dos grandes apoiadores meu, enquanto atleta. Assim, é um também que fez dividir as águas para mim. E aí, No Instagram. no Instagram, a gente vai ter no Instagram da loja, no JPPB, e no meu Instagram, Danley Cavalcante _. Quem quiser falar, eu sempre respondo todo mundo e a gente envia para qualquer lugar. Esse NUI é NUWE, né? Isso. NUI. Então, você pode adquirir o livro, pode encomendar. E livrarias, você já distribuiu alguma livraria? Não, a Aqui gente, ainda- como ainda o não. livro, a gente fez o lançamento lá no Rio de Janeiro agora, fez aqui em João Pessoa, e eu estou também esperando fazer lá na minha cidade, em Olivedes ainda, Que bom. para a gente colocar nas livrarias. Vou colocar também em algumas lojas de bike, que é onde, acho que é o segmento Isso. principal, mas a ideia é ir alcançando o maior número de pessoas. É como ele falou, você que é pai e quer incentivar seu filho na bicicleta, é uma leitura bastante legal. Eu dei uma folhada, como eu falei, muito, gostei mesmo. Mas ele estava falando como é que surgiu a história do mago, né, do ciclismo. Então, Como foi pois isso? é, o mago do ciclismo. Então, Você o, falou- mago, no livro até fala, além do mago, a gente tem outro apelido que é Zé dos Bodes, né? Zé dos Bordes. O mago é porque a minha estatura meio que já fala, né? Assim, e a André, que foi quem colocou esse apelido do mago do ciclismo, porque meu objetivo sempre foi competir bem, e eu sempre fui esse rapazinho magrinho. Eu era até um pouquinho mais magro, fiquei um pouquinho mais forte. Depois que vim pra cá, malhei um pouquinho mais, trabalhei um pouco mais o músculo, mas eu era aquele magrinho Esguio mesmo, né? esguio, envergado em cima da bicicleta. E aí ele ficava chamando, ei mago, ei mago, ei mago, ei mago, e acabou que ficou o mago. Do ciclismo. O mago aí associou com o ciclismo e acabou criando o mago do ciclismo. Aí depois do mago do ciclismo, a gente tem umas plataformas online de treinamento, né? E a gente trabalha com feedback, né? Como é online, eu colocava lá na época dos meus experimentos de doutorado, lá em São João do Cariri, que eu estava correndo atrás dos bodes e estava cansado, não conseguia fazer o treino da forma que era. Aí ele começou também com essa de Zé Da dos sua Bodes. época de zootecnista. Isso, aí na época de doutorado, né? Aí ele começou a falar de Zé dos Bodes também. Aí ficou o mago e o Zé dos Bodes. Ficou os dois, mas o Zé dos Bodes não emplacou não. Ficou foi o mago mesmo. Que bom, que bom. Mas é isso, Francino. Olha, a gente nós já tivemos aqui no Pode Pedalar vários entrevistados de vários segmentos, né? E hoje o Danley, que é zootecnista, doutor inclusive na área, está concluindo educação física, não é isso? Isso. E está aplicando os seus conhecimentos da educação física na prática esportiva do ciclismo. Não é assim que funciona? Exatamente. Enquanto zootecnista, a gente estuda muito fisiologia. Claro, a fisiologia animal é um pouco diferente da fisiologia animal, mas os princípios de termorregulação, princípios de bioquímicas, seguem quase os mesmos princípios, né? E assim, quando entrei em zootecnia, lá com 16 anos, eu já andava de bicicleta, né? E quando eu passei no vestibular, eu enxerguei o vestibular como algo, de onde eu venho, assim, você ter um diploma é algo que é um divisor de águas. É inusitado. Que assim, em Olivedes é uma cidade de 3.800 habitantes,
Poxa. E, assim, o nível de aprovação são 10 pessoas na cidade inteira, 10, 15 pessoas. Claro, turmas são 2 turmas de terceiro ano, são 40, 50 pessoas, né? Então, até um índice bem elevado para a cidade, né? E, assim, quando a gente passa no vestibular, a cidade é uma festa. E quando você termina, é outra festa, né? E eu só enxergava... Eu não tinha outra oportunidade a não ser estudar. Eu gostava muito de pedalar, mas eu tinha que estudar. Eu passei para a zootecnia, passei para a veterinária também na época, mas acabei escolhendo a zootecnia por afinidade. Muita gente não sabe o que é a zootecnia. A zootecnia é uma ciência que estuda, né, o animal, as adaptações, a nutrição do animal. E a veterinária é mais a parte clínica, né, essa parte cirúrgica, e a gente trabalha realmente com... Eu me especializei em pequenos ruminantes, né, que é caprino e ovino. Trabalhei com termorregulação, como esses animais se adaptam no semiárido, no mestrado e também no doutorado. E, assim, eu enxergava que só tinha essa oportunidade realmente de ser alguém na vida, né? Pelo menos é o que meus pais Sempre disseram, né? mostravam, né? Meu pai é caminhoneiro, caminhoneiro desses que carrega água, caminhão-pipa, né? E lá no sertão tem muito. Lá no sertão tem, e minha mãe é dona de casa, e eu via que a vida era muito sofrida. Meus pais não têm nem o ensino médio concluído, e assim, era algo que eles incentivavam muito. Eles queriam estudar, mas não tiveram a oportunidade. Mas fizeram questão de mostrar, não só a mim, mas a meu irmão, que é também atleta, faz bike fit aqui em João Pessoa também, que o estudo poderia ser uma forma da gente... Tiago Cavalcante, ele é ciclista também, é treinador junto com a gente. E aí eu, no meio dessa jornada de mestrado e doutorado, acabei ingressando também no curso de Educação Física, através do meu treinador De André, né, que já tem uma assessoria, que é a AB Cycling. E aí ele me perguntou se eu tinha interesse em fazer Educação Física, em começar como estagiário. E aí comecei como estagiário, termino o curso de Educação Física agora mês que vem, se Deus quiser, mas já como estagiário já atendo alunos em todo o Brasil, Manaus, Rio de Janeiro. Tem alunos na Abicycle, né? Isso, na Abicycle. Sobre isso bacana, nós vamos falar agora no segundo bloco, tá certo? Bom demais, vamos lá. Não se antecipa não, que no segundo bloco a gente vai falar sobre isso. Galera, estamos aqui com o Danley Cavalcante, o mago do ciclismo, que já falou um pouco pra gente sobre o livro dele, já falou das origens lá de Olivedo. E a galera de Olivedo, ó, tá preparando o lançamento do livro aí também. E a gente espera aqui no Pode Pedalar que esse livro também seja um divisor de água na vida dos jovens daí da cidade de Olivedo. Vocês acabaram de ter uma lição aqui do quão é importante a formação, de estudar, se preparar, ter uma perspectiva bacana. E o esporte também traz essa perspectiva, não é, Francino? É muito gratificante a gente escutar essas histórias, né, da evolução, do estudo, aí vem a prática do esporte, junto com a outra profissão. Cara, é maravilhoso. É verdade. Bom, chegamos ao final do primeiro bloco aqui do Pode Pedalar. Aproveitar para você que está aqui no YouTube nos assistindo, se inscrever no nosso canal, dá aquele like assim, ó, ativa lá o sininho, deixa os comentários. Faça o seu comentário, critique, elogie, diga o que pode melhorar, dê ideias pra gente. Tudo será muito bem-vindo e respondido. Lembrar que nós estamos também no Spotify, também às quintas-feiras, às 19 horas, o mesmo horário aqui do YouTube, e na Extrema Oriental TV, todos os sábados, às 10 horas da manhã. Um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Se você está à procura de bicicletas ou acessórios para bikes, você encontra aqui na Mania Bike. Capacetes, speeds, mountain bikes, sapatilhas, uma grande variedade de pneus,
roupas e acessórios em geral. Venha nos visitar, estamos localizados na Avenida Herculano Bandeira, 287, Pina. De volta para o segundo bloco do Pode Pedalar de hoje com o Darley Cavalcante, um mago do ciclismo, aproveitando para já citar os nossos patrocinadores, a galera que acredita aqui na gente, e você pode acreditar também, dê uma força aqui para a gente, procura o nosso departamento comercial para dar uma força para que a gente possa se manter no ar e levando sempre conteúdo para vocês. Um abraço para o pessoal da Alpix Internet, uma empresa de internet aqui de João Pessoa, que tem aqui em João Pessoa e também tem em Aracaju, capital de Sergipe, uma internet de qualidade, uma internet veloz, fibra e com muita qualidade de sinal. Então você pode encontrar a Alpix nas redes sociais da própria Alpix ou então em alpix.com.br e lá com certeza vai ter um plano que se adeque à sua necessidade de navegação. Alpix Internet, 100% fibra. Procure lá também em Recife, Val da Mania Bike, tá? Ele, além de ter toda a parte de bicicleta, lá tem também os equipamentos de Garmin, então o seu GPS, o seu relógio, o marcador de potência. Então procure lá que ele tem todos os equipamentos eletrônicos para colocar no seu treino. Darley, no primeiro bloco a gente encerrou você falando da parte de treinamento. E aí eu queria que você falasse sobre isso agora com a gente. Você tem uma plataforma de treinamento para ciclistas e atende gente no Brasil inteiro. Como é que funciona isso? Isso, hoje, na verdade, tem várias plataformas, né, de análise de treinos, né? Com a IA hoje, muita gente até tem deixado um pouco de lado isso, mas eu me considero, além de um treinador, hoje, considero também um analista de dados, né? Essas plataformas, hoje a gente usa as principais plataformas, que são o TrainingPeaks, né? Uhum. É um aplicativo que fica no celular, mas a gente tem também acesso via computador. E usa também um outro software que é o WKO5, né, que foi dois cientistas que fizeram, né, Joy Friel e outros, que esses caras têm diversos livros falando sobre treinamento, e enxergando essa demanda, esses caras fizeram essas plataformas, onde a gente consegue não só prescrever, mas consegue também analisar os dados. Então, isso acaba facilitando essa troca entre um aluno que está lá no Rio de Janeiro, está em Manaus, em qualquer outro lugar do Brasil, e a gente está aqui. O que ele faz lá, a gente consegue mensurar, que é o que Francino falou. Quem quiser comprar o medidor de potência que tem lá na Mania Bike, a gente faz análise a partir do medidor de potência, mas para isso a gente precisa sim do GPS, precisa da frequência cardíaca, que são os dados fisiológicos, né? A potência marca a sua força, a frequência cardíaca vai marcar a resposta fisiológica a partir do batimento do coração. Isso tudo conectado na plataforma. Isso tudo conectado na plataforma, através do seu GPS, né? Então eu prescrevo o treino, aquilo vai chegar no seu Garmin, você recebe a informação no Garmin, vai executar, termina o treino, você salva, faz a sincronização, eu recebo os dados, faço a análise e a gente fica nessa troca. Aí, claro, a gente precisa de ter o conhecimento e saber o número. O número cru é só o número cru, né? Então, aí é que eu falo que a gente é analista de dados. Uhum. A gente entende a fisiologia que está por trás daquilo ali a partir dos números, né? E aí vai depender, né? Cada um tem uma resposta. E o objetivo também, né? Por exemplo, a gente tem atletas que quer fazer um pedal para pipa e quer desempenhar bem daqui para pipa. Mas a gente tem atletas que quer fazer uma etapa que tem do etapa da França, que é uma etapa para amador, para fazer essa etapa lá na França e desempenhar bem. Tem atleta que quer ser campeão brasileiro, tem atleta que quer ser campeão estadual. Então, tem atleta de ciclismo, tem atleta de mountain bike, acaba que o treinamento de um é diferente do outro. E a gente tenta sempre, a gente tem um número limitado também de alunos em função disso, né? Porque a gente tem um contato bem próximo mesmo. Acaba que a gente, em alguns momentos, acaba entrando na vida mesmo da pessoa, porque a gente quer encaixar tudo para saber como é que a pessoa vai desempenhar melhor, né? E aí a plataforma possibilita isso porque a gente tem essa facilidade dados, né? de receber os dados e ter aluno em todo o Brasil, né? Que é o que a gente tem hoje. Então pode falar, por favor. Então, Darley, eu gosto muito, eu sou muito ligado à tecnologia, na verdade, demais. Minha profissão é na área da tecnologia, ok? E vivo
a bicicleta, né? Mas, rapaz, fiquei super interessado. Eu quero participar. Como é que a gente faz para chegar no Danley, participar da plataforma? Me dá um Ser aluno. Pagamento de 1.000 por mês, como é que é? Mas por incrível que pareça, são muitas regalias, mas a gente cobra um valorzinho baixo. Então, nós temos 4 treinadores hoje, né? Hoje eu ainda estou como estagiário, então por isso que eu não tenho um número elevado de alunos, né? E a prescrição é feita a partir de outros treinadores e eu acabo fazendo todas essas... O acompanhamento, né? Porque eu ainda não tenho a liberação do CREF, né? Do Conselho. A gente tem bem cuidado quanto a isso. Isso é importante. Mas a partir de maio agora, todas as prescrições são tudo eu que faço. E aí o que acontece? Quando o aluno desperta interesse, geralmente a grande maioria entra em contato pelo Instagram, ou pessoal, ou pelo da assessoria, que é a AB Cycling, né? AB Cycling em inglês. Ou às vezes as pessoas pegam contato via WhatsApp, enfim, as pessoas, hoje o celular facilitou muito esse contato. E a gente tem diversos planos, né? E aí vai de acordo com o objetivo do atleta, né? Não, Danley, eu queria que você só prescrevesse e não fizesse uma análise muito... Não, eu quero que você analise treino a treino, bem direitinho. Eu só tenho frequência cardíaca, então a análise do treino por que não consegue ser tão precisa como a análise com a potência. É porque, no caso da potência, o que acontece? É como se você comprasse um carro sem saber a cavalaria dele. Quando você tem a potência, você sabe quanto de força você tem. Então, eu sei que, por exemplo, você me perguntar, Danley, quanto tempo eu posso gastar daqui para a pipa? Aí a gente tem outros sócios, faz análise e eu consigo, você vai fazer pipa com a força que você tem hoje, você faz em 6 horas. Tem medidor de lactato também? Lactato também, mas assim, o lactato já começa a aprofundar um pouquinho mais para um nível de um atleta que já está querendo um nível mais nacional, estadual, porque sempre tem que ir por fase. Não adianta a gente trabalhar lactato se o cara não está entendendo ainda sobre a potência, né? Então, não adianta você dar esse passo acima e claro, a análise do lactato vai ser feito pelo treinador. Mas se o cara não está no nível que exige o teste de lactato, acaba que não é necessário. É algo assim que vai ser só meio que para encher papel, não faz muito sentido. Se tiver hoje a frequência cardíaca, já dá para ter uma evolução enorme, mas se você tiver os dois, assim, a potência e a frequência cardíaca, hoje na verdade, grande maioria dos treinadores, acho que no todo, exige um medidor de potência, porque o que você ia evoluir em 1 ano, você evolui em 6 meses, porque você está usando medidor de potência. Para você que não sabe, tá? O medidor de potência é um dispositivozinho que vai ficar lá na bicicleta, ali, eu acho que é perto do pé de vela, né? Isso, ele ele mede o atrito, aí tem no pedal, tem no central do pé de vela e tem também no braço. Então, são esses 3 modelos que tem. 3 modelos e com isso ele vai conseguir saber quanto de potência você imprime e juntamente com a sua frequência cardíaca vai fazer uma coisa bem legal aí para saber como melhorar seu desempenho. Danley, eu tive a oportunidade de ver, acho que no seu Instagram, uns vídeos seus no Rio de Janeiro com uma turma lá, subindo Cristo. São seus alunos? São meus alunos. Uma delas é a autora do livro, né, Tatiana. E Marcelo, que é médico cirurgião vascular. E começaram no esporte já com idade um pouco mais avançada, mas hoje, assim, são atletas modelos nas categorias. Não começaram com o intuito de competir, mas acaba levando mas isso. Acaba que com o desempenho a gente mostra a eles que realmente eles conseguem desempenhar. O Marcelo já ganhou o Giro de Itália lá em Campos do Jordão, na categoria. Tatiana já ganhou, já fez pódio também no Letap lá no Rio de Janeiro, no Letap de Campos. Então, assim, são atletas que começaram tarde, mas em função do acompanhamento do todo, são pessoas focadas também, então se alimentam bem, tentam se recuperar, apesar da rotina ser bem difícil, estão sempre tentando estar conciliando tudo isso e conseguem equilibrar bem. O atleta, que não é o objetivo principal deles, imagine a demanda que tem um médico cirurgião vascular, e Marcelo, além de tudo, ainda é professor, viaja a diversos lugares do mundo para estar ensinando outros médicos a fazer cirurgia, e Tatiana é empresária e precisa de um tempo também fora da bike. E a ideia exatamente é essa, encontrar esse equilíbrio
E quando a gente vai para lá, o pedal que a gente mais faz é o da vista chinesa, que subindo a vista chinesa, né? Bacana ali. Que é tão duro quanto a Serra de Areia. Na verdade, é mais duro que a Serra de Areia, que o que a gente sobe na Serra de Areia em 11 km, na vista chinesa são em 4,5, 5 km. E aí, para chegar no Cristo Redentor, a gente tem que passar pela vista chinesa, tem que passar pela Estrada dos Bombeiros. E para chegar no Cristo mesmo, são 20, 25 quilômetros com quase 1.200 metros de elevação. Então, se não tiver bem treinado, realmente não chega. Não e sobe. assim, o pedal pro Cristo é algo assim, fora da curva. Você vive uma experiência que só a bicicleta vale... Ninguém consegue chegar por essas estradas que a gente vai de bicicleta se não for de bicicleta. Quem vai pro Rio de Janeiro que sobe de bondinho, já fiz de bondinho, já fiz de van... Mas a experiência de subir de bicicleta... Já fez do microtrem que tem lá, do lado Já subi no Cristo todos os dias. Já subi pela trilha a pé, que tem por dentro do Jardim Botânico. Isso. Todas essas já fiz, mas De a experiência de bike, você tá dentro da mata... Aí você pode ir de mountain bike, pode ir no ciclismo. Eu tô devendo, eu já subi de várias formas, mas nunca de bike. De bike. Essa subida, ela tem parada no caminho ou é um tiro só? Então, Pá! não, se quiser parar, você para. Diversas vezes tem um posto que tem Posto de apoio, apoio. que o pessoal até chama lá o postinho do ciclista, né? E realmente, o posto ele foi Concebido pra o cara foi... É um posto normal de uma bandeira lá e o cara preparou a conveniência para ciclistas mesmo. Tem gesto, tem tudo. Assim, em função do fluxo de pessoas que tem lá. E a vista chinesa hoje é um dos pontos mais visitados por ciclistas do mundo. E bonito, tá? E Bacana, o Rio de Janeiro para pedalar, apesar de todo o perigo, você consegue desligar do perigo que é a cidade pedalando. É impressionante. É uma coisa fora... A gente tem a beleza de pedalar na orla aqui, lá até para pedalar dá, mas assim, pedalar na montanha do Rio de Janeiro, meio dia e você tá na sombra, é um negócio fora do... Eu vou aproveitar essa oportunidade e vou dizer para você, Renata, Zélia, Zelda, Helene, que são minhas primas, que eu sou carioca, né? Minhas primas que moram aí no Rio de Janeiro. Eu vou ao Rio de Janeiro pedalar e vou arrastar vocês para pedalar com a gente também. Tem quem faz a pé também, né? A vista chinesa, mas eu recomendo a experiência de bike, é diferente. É. Um abraço, Zélia, Zelda, Lene, Renata, João, Rubinho, todos esses meus primos que moram no Rio de Janeiro. Um grande beijo no coração de vocês. E a gente tá aqui com Danley, que é o mago do ciclismo, contando histórias maravilhosas e agora falando sobre o Rio de Janeiro, sobre os alunos que tem. Mas você também tem alunos em outros estados do Brasil. Temos alunos no Ceará, alunos no Piauí, alunos em Manaus, alunos no Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas eu não tenho. Não. Acho que esses são os principais estados. Aí agora eu falo que a dos gente parentes tem que eu tenho. Eu tenho parentes em Sergipe, Jusilene, Sérgio, Cláudio são primos, o Felipe, a esposa do Felipe, Então a gente a tem Dai esse- e toda essa rapaziada aí. E eu também tenho parentes em Manaus, né? Minha mãe é amazonense, meus tios moram lá, eu tenho vários primos em Manaus. Bom demais. Então, é espalhada pelo estado. Ele dá aula em todos os estados brasileiros. Eu tenho também tem no Espírito Santo, primos no Espírito Santo, entendeu? Então, É bacana é muito isso aí. bom, é muito bom. Em cada lugar desse que os alunos têm, eles estão assistindo essas aulas remotas. Tem alguma também presencial, alguma coisa assim? Então, hoje a gente ainda não, eu não trabalho ainda no formato presencial. Claro que a gente tem um número maior de alunos em João Pessoa, né? Isso. E a nível de Paraíba, até porque a gente tem. E no Nordeste como um todo, até porque a gente é atleta no Nordeste, participa mais de competições no Nordeste. É tudo mais perto, É né? tudo, também. e aqui em João Pessoa, sempre que eu posso, eu tento fazer um treino com os alunos, a gente marca, e aí eu faço correção de técnica, né? Como descer melhor, como subir melhor, avalio a posição na bike, como é que tá fazendo as trocas de marcha, se tá fazendo certo, se tá errado. A gente consegue ver muita coisa no online. dia a dia, né? No online, a gente, em função de estar todo dia repetindo aquilo, né? Você que é da área da tecnologia, na verdade, tudo que você faz repetidamente, você bate o olho e já vê muita coisa. Mas esse feeling também é muito importante. A gente não tem nada assim específico, mas a gente é sempre aberto. A gente já fez training camp aqui, e aí já veio um cara que era da Suíça para dar aula junto com a gente, no presencial, ensinando a pilotar. Então, já fez o primeiro em areia, fez o segundo aqui. A ideia da gente é... Claro, o mundo é capitalista, a gente precisa
ter um pouco para sobreviver, né? Mas a ideia é realmente fomentar o ciclismo, fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre o ciclismo, deixar essa informação um pouco mais palpável. Eu hoje criei um canal do YouTube para mostrar, às vezes, como é que a gente se comporta dentro das competições. Não comecei ainda, mas a ideia é também trazer artigos científicos, essas coisas, para aproximar um pouco mais quem passeia, quem compete. Porque quem gosta de bicicleta gosta de falar sobre ciclismo. Então, acho que... quem gosta de bicicleta acompanha o Pode Pedalar, que esse é o papel do Pode Pedalar. Exatamente. Trazer informação de ciclismo para você que usa a bicicleta para ir ao trabalho, para você que trabalha usando a bicicleta, para você que é atleta profissional igual o Danley, inclusive também preparador aqui de ciclistas, para você que usa a bicicleta como eu, para me divertir, né, no pedal recreativo, indo aqui, indo ali, rodando a cidade. O Pode Pedalar é feito para esse universo, para o universo do ciclismo, para esclarecimento e para boas histórias também. Para quem gosta de ser feliz de duas rodas. Não é isso, Francino? Com certeza. Danley, e esses alunos, falou rapidamente aqui, esses alunos de fora, de mais distante, você acompanha, além das planilhas, eles também mandam vídeos e fotos, aliás, mandam vídeos para você. Isso, mandam fotos e... Após o treino, né, a gente sempre pede que ele mande um feedback, né, que é o retorno do que sentiu. E aí o cara, alguns escrevem um pouco mais detalhado, outros um pouco menos, alguns falam só, hoje eu estava com a perna ruim, hoje não estava com vontade de pedalar. Aí já tem outros que falam um pouco mais, hoje eu dormi mal, conta um pouco mais da rotina, comi isso, mas mesmo assim não consegui render, fiz tudo certo, hoje foi um dia perfeito. Aí isso vai aproximando, porque tem muitas coisas que precisa do feeling da pessoa, né? Apesar da gente estar analisando os dados, a gente não... Hoje a gente tem essa ferramenta aqui que é o UP, que é uma ferramenta que mensura a recuperação, né? Eu uso já há 4 anos, a gente indica aos alunos, mas tem também o Apple Watch, o Garmin, tem a Polar, também lançou um agora, a Garmin vai lançar uma só especificamente para recuperação. Então a gente consegue analisar os dados de recuperação, a partir da HRV, né, que é um índice de variação da frequência cardíaca, entre uma batida e outra, a gente consegue saber se está apto, não está, se o cara recuperou, se não. Quando o cara usa a ferramenta é muito bom, mas quando não, precisa desse feedback. Meu filho acordou de madrugada, não dormi nada, e eu fui treinar. Aí a gente fica naquelas, o que é que foi que aconteceu? Se o cara não falar, a gente não vai conseguir entender o que é que se passou por trás daquilo ali, né? Então, a importância dessa troca, por isso que a gente tenta sempre limitar, para não perder essa qualidade de estar próximo, né? Pois é, gente. Danley está aqui conosco, trazendo, além de boas histórias, esclarecimentos de como você deve pedalar e como você deve pedalar bem, né, Francino? Não é montar numa bicicleta e sair por aí. Você até pode fazer isso, pegar a bicicleta e ir na praça, ir olhar o mar, você que mora no interior, dar um giro. Não tem nada de errado nisso. Mas se você conseguir fazer isso com o mínimo esforço possível, ou que você não fique quebrado, cheio de dor depois, é melhor ainda, não é verdade, Francino? Exatamente. Fiz o pedal do sábado passado, na segunda-feira mesmo, ainda estava todo dolorido, cara. O pedal foi muito intenso e até me desanimou um pouco, porque eu estou fazendo esses pedais mais intensos para poder ir para o Caminho da Fé. Caminho da Fé. E é muita subida, então eu fiquei, cara, eu vou estar ferrado no Caminho da Fé. Aí eu tô fazendo corridas diárias aí para ver se melhora meu condicionamento. Pois é, gente. Chegando ao final do segundo bloco aqui do Pode Pedalar, e a gente pede para que você que está nos assistindo aqui no YouTube se inscreva no nosso canal, dê aquela força. É importante que você se inscreva para que a gente possa manter essa nossa comunidade voltada para o universo bike no ar, com muita informação para você. Aproveita, ativa o sininho, que é para que você saiba das nossas notificações aqui. Dá aquele like, comenta, né, Francino? O Francino costuma responder todos os comentários, eu também, tá? Você também pode nos assistir também lá no Spotify, nas quintas-feiras, às 19 horas, junto com o Pode Pedalar aqui no YouTube, e nos sábados, às 10 da manhã, na Extrema Oriental TV. Um rápido intervalo comercial e a gente volta já já.
está à procura de bicicletas ou acessórios para bike, você encontra aqui na Mania Bike. Capacetes, speeds, mountain bikes, sapatilhas, uma grande variedade de pneus, roupas e acessórios em geral. Venha nos visitar, estamos localizados na Avenida Herculano Bandeira, 287, Pina. De volta para o terceiro e último bloco aqui do Pode Pedalar de hoje, com o Danley, o mago do ciclismo. Aproveitando para falar para você que está precisando de uma internet de qualidade, navegar sem cair, isso você vai encontrar na Alpix Internet. 100% fibra, 100% navegação com qualidade e firmeza. Você pode encontrar um pacote, um plano de internet que se adeque à sua necessidade em opix.com.br ou nas redes sociais da Alpix. Com certeza, lá vai ter um plano de internet que se adeque à sua necessidade, Francino. E olha, faça sua manutenção sempre que puder. Em Recife, o Val tá lá para lhe atender, lá no Pina, na Mania Bike. Tem uns mecânicos lá, top, faço minha manutenção lá e sempre saio muito satisfeito. Isso, Darlene, no primeiro bloco você contou a sua história, muito bonita, por sinal. Uma lição para quem quer começar a pedalar e quem precisa estudar. Segundo bloco, você tratou do seu lado treinador, do seu lado estudante de educação física, em breve educador físico formado, inscrito. E agora a gente quer falar do Danley atleta, das competições que você ganhou, que você fez. Como é que tá as suas competições aí? Vamos lá, acho que a competição, a gente tem 12 anos aí de competição, tem muita coisa para a gente falar, mas vamos tentar falar dos principais. Acho que os meus principais títulos são os campeonatos nacionais e tenho diversas vitórias também em algumas outras provas a níveis estaduais e a gente vai entrando em um a outro, mas quando comecei realmente o principal objetivo era ser campeão da Copinha de Soledade do nosso amigo Aguinaldo. Tu participa de que categoria? É mountain bike, é speed? Eu corro ciclismo, corro mountain bike, corro contra relógio. Fui campeão brasileiro nas 3 modalidades. Acho que inclusive deve ser o único brasileiro que ganhou nas 3 modalidades. Darley, e como é que tá? Você tá inscrito atualmente em alguma competição? Como é que tá? Fala pra gente aqui do Pode Pedalar. Então, como hoje é que tá a tua vida de atleta? Eu era atleta há 2 anos atrás, eu estava correndo só na categoria Elite, né? E aí esse ano, como um movimento pensado mesmo, eu saí da Elite e mudei para a categoria Master, né? Que é a categoria da faixa de idade. 30 anos. Eu tenho 29, vou fazer 30, né? E aí é pela data de nascimento. Aí vai para Master agora. Aí eu hoje estou na Master e os principais objetivos do ano são disputar os campeonatos nacionais, né? O XCO, que é o de circuito, né, que tem aquelas rampas já, o de maratona, que é o de XCM, e os campeonatos brasileiros de estrada e contra-relógio. Acho muito bacana quando eu vejo um atleta que conseguiu tanto título no mountain bike como no ciclismo, e às vezes no ciclocross, né? É bem interessante aí. Eu sou muito fã do Van der Poel, aquele cara fora da curva. Fora da curva. Né, cara? Bacana. Eu tenho assistido, eu sempre assisto nos canais de esporte as voltas da França, do Tour de France, aqueles torneios na Europa e sigo também 2 atletas brasileiros que são apresentadores, inclusive, da ESPN, né? O Renando Couto. Renando Couto, eu gosto muito dos comentários dele. E já competi com ele. Já competiu com ele? Teve a oportunidade um desses campeonatos nacionais que eu ganhei, ele ficou em terceiro. Foi, né? Esse foi em Macaé, em 2022. Que legal, cara. Então, e aí é bom saber que a gente tem aqui na Paraíba atletas de alto nível, né? Assim, altíssimo nível, altíssimo não é nível. Alto, já passou por a gente aqui no Pode Pedalar algumas colegas, algumas atletas. Tem muita gente boa. Que a gente vê assim, que brilha os olhos, inclusive jovem, né? É a Ana Cristina, né, que teve com a gente aqui, a Ana Cláudia. Ana Cláudia teve com a gente aqui, uma jovem. Talento. Ela, jovem e feliz, assim. E a gente sentia a empolgação dela quando falava das provas. Isso é muito bom, viu, Danley? É muito bom saber que aqui na Paraíba a gente pode contar com
com essas modalidades também. A gente não tem que, porque a gente é aqui do Nordeste, da Paraíba, não tem que se lamentar não, tem que buscar mesmo. Darley, eu tenho uma curiosidade em relação a essa questão, a competição de mountain bike, a competição de ciclismo, né, de estrada. Eu não gosto muito de pedalar na estrada, mas conheço, já pedalei, né? E mountain bike é o que eu gosto mais. Mas eu fico impressionado como só poucos ciclistas conseguem o feito de estar muito bem na categoria e também estar muito bem no mountain bike. É uma exceção isso aí, a maioria dos atletas. Aí tem algum segredo aí? É o que isso aí? Me explica aí. Eu queria escutar de um atleta que conseguiu fazer os dois feitos. Então, a gente sempre fala que o bom mountain bike ele é um bom ciclista, mas o bom ciclista de estrada não é um bom mountain bike. São técnicas diferentes, né? São técnicas bem diferentes, mas o que é que acontece? No meu caso, eu sou um atleta oriundo do mountain bike. Eu sou puro do mountain bike. Eu me fiz atleta no mountain bike, eu comecei no mountain bike. Minhas principais competições são no mountain bike. Meus principais treinamentos são para provas de mountain bike. Então, no mountain bike, você tem que ser um pouco mais versátil. Sim. O terreno, a gente anda na BR, a gente consegue andar constante. No carro, você já vê, se você vai para a estrada de terra, você já percebe que varia muito o ritmo que você acelera no carro. Você vai, às vezes, muito rápido, vai muito lento, sobe, desce. E no mountain bike, você precisa dessa versatilidade. Essa versatilidade é treinável no mountain bike, mas o ciclista de estrada não precisa treinar essa versatilidade. Ele precisa treinar ser um atleta forte, entender a dinâmica e as estratégias de prova, que são diferentes das estratégias do mountain bike, saber como se comportar no pelotão, porque o pelotão ele tem um papel muito importante no ciclismo de estrada, diferente do mountain bike. Na subida do mountain bike, por exemplo, a subida de 10, 12 minutos, não existe o vácuo do pelotão. Não. Mas dificilmente você vai encontrar, a gente está falando da Serra de Areia, que eu acho que é o único lugar aqui que tem uma subida de 20 minutos. Uhum. Então, dificilmente você vai ter isso numa prova de estrada. Eu participei agora de uma prova em Quixadá, nesse último final de semana, lá no Ceará, foram 150 quilômetros. Mas só tinha uma subida e a gente chegou num grupo de 10. Então, quem se favoreceu foi o atleta que era o sprinter. Eu não sou o sprinter. Então, se tivesse uma subida talvez um pouco mais longa, se a prova fosse um pouco mais sofrida, eu, como mountain bike, eu ia conseguir talvez desempenhar um pouquinho mais. E aí é onde estão essas diferenças. E a gente sempre usa muito isso, né? O bom mountain bike, ele anda bem quase em tudo, mas o bom ciclista de estrada não consegue desempenhar bem no mountain bike tem mais dificuldade lá, né? Isso, até porque, por exemplo, nas descidas, precisa um pouco mais de técnica do mountain bike. Às vezes o cara treina só o ciclismo de estrada e ele gasta mais energia descendo, diferente de mim que eu vou já desço mais relaxado. E o cara desce tenso, segurando. Na curva ele freia um pouco mais, eu freio um pouco menos. E aí ele vai gastando mais energia, né? Diferente de um cara que quando treina mais de mountain bike. Aí quando vai para o ciclismo de estrada, qualquer curva de asfalto você consegue fazer bem. O pilotão ele ajuda com o vácuo. Onde a gente perde muito, o mountain bike perde muito para o ciclista de estrada é no sprint mesmo, ou quando você não entende bem a dinâmica da prova, né? Mas aí você leva umas pancadas e com o tempo acaba que essa experiência, né? Ou às vezes um treinador chega e fala também, observa, e você consegue ajustar esse ponto aí. Aí tem ainda o contra-relógio, que é uma prova hoje, a nível nacional, tem nas provas de etapa, o próprio Tour de France tem. Uhum. É uma etapa única que você faz, quem não sabe, você vai do ponto A ao B na menor distância. Larga um a cada 1 minuto, é um padrão. No campeonato nacional, essa prova vai de 20 a 30 minutos no máximo. Então, é um esforço de 20 a 30 minutos no seu máximo. E aí, um cara que geralmente é do mountain bike, você consegue desempenhar bem nesse tipo de esforço. Claro, você às vezes muda a estratégia do treinamento para aquela prova específica. Mas esse esforço prolongado você consegue fazer porque no mountain bike ele existe esse esforço prolongado. Com frequência, né? Com frequência, diferente do ciclismo de estrada, que você acelera muito, aí depois o pilotão fica aquele efeito tem sanfona. muito de pelotão, né? Uma grande parte da competição de estrada, o cara tá no pelotão e tá se garantindo lá para quando houver aquela subida, o sprint, você conseguir escapar. O ciclismo de estrada é muito de ataque, né? Você ataca, contra-ataque, um ataque, contra-ataque. Você enxerga um momento que está um momento mais crítico, geralmente é aquele momento que vai acontecer o que a gente chama de fuga, né? Aconteceu a fuga, aí você tem que validar a fuga ou deixar o cara antes do sprint. Se o cara é melhor, você tem que avaliar se o cara
Saiu na fuga eu e Romo, mas Romo é melhor no sprint que eu. Faz sentido eu ir com ele até a chegada. Se eu levar ele, ele vai ganhar de mim na chegada porque ele é melhor. A característica dele é melhor. E aí é fisiologia, né? O cara às vezes tem uma fibra muscular que eu não tenho e isso aí é genético. Não tem coisa para mudar. Eu consigo treinar para me defender, mas se o cara treina e potencializa aquilo que ele é bom, não tem jeito. Não tem jeito. Dificilmente a gente consegue vencer os sprintistas puros. Assim. Olha, o ciclismo de estrada, que é a bicicleta que a gente chama de speed, a do pneuzinho fino. Fininho, é lindo, é muito bacana. Mas eu acho que nada substitui a poeira na cara do MTB, a costela de vaca, aquelas subidas, as curvas, os areais, às vezes lama. Eu sou apaixonado pelo MTB, apesar também de ter uma speed e pouco usá-la, mas eu sou apaixonado pelo MTB. Eu gosto de assistir qualquer tipo de prova de bicicleta. Eu prefiro do que até assistir um jogo de futebol. Mas, de fato, na hora de ir para o pedal, a pedal comigo é mountain bike, é areia, é lama, estradão, é descida e buraco. É diferente. O mountain bike ele é mais dinâmico, né? E você prepara os alunos também, Darley, nessa modalidade? Isso, a gente tem. A maioria dos alunos hoje, a gente é de mountain bike. Ah, é? É. Ah, tá. Que a maioria é de mountain bike, mas para fins de treinamento, a danada da bike de estrada, a speed, ela ajuda muito, porque acaba anulando essa variação do terreno, né? Às vezes você tem que fazer um estímulo mais longo de 8 minutos, você começa subindo e está terminando descendo no mountain bike. Uhum. Na speed você consegue ou pegar um 300% plano, a descida não é tão longa, você consegue pedalar ainda. E como é que está aqui João Pessoa para o treinamento da estrada de speed? O circuito, as pessoas continuam sem respeitar o circuito? A gente, na verdade, o asfalto ele é sempre perigoso, né? Uhum. Eu acho que o que é que eu considero? A gente sai de casa sem saber se vai voltar. E assim, é algo que me deixa muito triste. Porque se a gente for contar quantas vezes um carro passa perto da gente... Toda hora. E muito perto. E em alta velocidade. O circuito já foi pior, assim. Eu considero... Eu estou junto da comissão hoje que luta pelos radares, que luta por um circuito... Quem não sabe, aqui em João Pessoa, a gente tem um circuito de 11 km que é a PCC, né? Uhum. Foi criada uma lei para ciclista de competição e hoje a gente já teve uma morte lá, enfim, não queria que tivesse acontecido, mas acabou que... Hoje? Não, isso foi ano passado, em ano 2025, passado, e essa morte, assim, agravou um pouco mais e um sinistro fez com que as autoridades, enfim, olhassem para aquele lugar. Mas eu acho... deixaram de lado, tá? Olharam para aquele lugar lá, naquele momento da efervescência do acidente. No Centro de Convenções, né? Isso, da Estação das Artes, né, ao Centro de Convenções. Mas é um espaço que, assim, na minha concepção, está cada dia mais ameaçado. Hoje foi inaugurado um resort lá. Esse resort tem 1.200 apartamentos. Só um desses, sim, tem mais 2. Eu vou até te falar, esse resort é o que tentaram abrir um retorno que já foi pedido pela Federação Paraibana de Ciclismo para fechar, porque o retorno, eu não sei se é esse, é só um condomínio. Não, ali é um condomínio. Ali é um condomínio. Ali é um condomínio. Pedalei recentemente lá, por dentro das trilhas lá dentro, que meninos estão abrindo muita coisa lá dentro. Nos ali, 3 então, eu passei, tá? Tá, mas essa entrada aí a gente já está na luta há mais de 6 meses. Para tentar fechar. E ainda a gente não venceu ainda. Há 15 dias atrás a gente teve uma reunião junto com o DR, junto com o CEMOB. O DR admitiu que cometeu um erro, foi precipitada a ação de abrir aquele retorno. Gente, é o seguinte, isso é muito importante que a gente está falando, apesar de a gente estar chegando já ao final do programa, porque, olha só, a cidade tem que ser pensada para todo mundo, para o veículo, para o ciclista, para o motociclista, para o pedestre, para o cadeirante, para o idoso, para a criança, para o homem e mulher. A cidade ela tem que ser pensada de uma forma comunitária, para todo mundo. Não dá para você que comprou um terreno, ou melhor, a construtora que comprou um terreno em determinada área para construir lá um condomínio, um resort, o que quer que seja, imaginar que sob a vontade dela, aquela área que está na frente pode ser aberta para facilitar a vida de quem vai morar lá, prejudicando a outras pessoas. Não funciona desse jeito. Então é importante que o DR, que a CEMOB, que o DETRAN
todas as pessoas envolvidas e órgãos envolvidos nisso, saiba que antes de liberar uma licença para uma construção, seja ela qual for, faça um estudo da área. Até que foi feito um estudo, mas assim, acontece coisas nas entrelinhas e acabam que... A gente sabe como é que acontece. Mas realmente esse Inclusive eu soube que teve um deputado estadual nessa reunião defendendo a possibilidade de abrir. Se eu não tiver enganado, se eu tiver enganado, me corrija. Ele tava... Não, pelo menos assim, a reunião que eu fui, o deputado Michel, ele inclusive... Sem ele, nós ciclistas estávamos... Ótimo. Então, Michel, me perdoe. A informação que eu tive é que você estava defendendo... Não sei se tinha outro deputado, né? Mas não, era ele mesmo. Sem Michel lá, podem ter certeza que não existia a lei do APCC, não existiam os radares, o DE não nos escutava, a CEMOB não nos escutava, porque quando a gente chega enquanto entidade, eu chego enquanto atleta, a gente tenta chegar. Inclusive, eu já convidei a CEMOB para vir no Pode Pedalar várias vezes. Mas quando a gente vai através de Michel, o tratamento é diferente. A gente entende que é uma autoridade, mas sem ele, podem ter certeza que aqueles radares não estavam lá. Ele, a equipe dele são bem atenciosos. Assim, hoje, as melhorias que a gente conseguiu, 50% tem a mão dele. Bacana. De melhorias. Inclusive, quando fez esse contorno, ele é ciclista também, Michel. Uhum. Esse contorno ele foi um dos primeiros que entrou em contato. Pessoal, a gente tem que entrar em contato com isso urgente, porque tem um contorno a 500 metros na frente. Pois é, queria fazer na frente do condomínio, não tem porque ter sentido. Ele, assim, é um cara que ajuda e está sempre aberto, não só ao ciclista de competição, mas qualquer pessoa que... Principalmente do esporte, é o que eu trato de assunto com eles e com a equipe dele. Ele está sempre muito aberto nesse sentido. Isso é bom saber, viu? Então, é só para deixar claro, porque a gente tem recebido reclamações diárias, a gente pedala a cidade inteira, de manhã, de tarde, de noite, e eu tenho a oportunidade de ver absurdos. Eu já tenho falado isso, a gente tem falado isso constantemente aqui no Pode Pedalar, do absurdo que a gente vê nas ciclovias e ciclofaixas da cidade. E agora, como se não bastasse, uma construtora, um condomínio resolve abrir um contorno na frente do portão porque é mais favorável para quem comprou o terreno lá. Isso está errado. Tem que tomar conta disso. Mas vai ficar pior, não vai ficar melhor não. Tem mais 2 resorts para inaugurar, o fluxo de carro que vai ter ali. Vai ser grande, gigantesco. Né? Existe uma promessa que vão aumentar aquele asfalto, melhorar o asfalto para o litoral sul, assim... A gente vai ter que se contentar com ir para o litoral sul. Eu já estou, inclusive, indo, porque... O circuito, após as 7 horas, no sentido Praia do Sol, João Pessoa, já tem um fluxo de carro assim enorme. Muito grande. E aumenta muito o risco. Eu mesmo tenho evitado ao máximo ficar só no circuito, em função disso. Né? A ideia da gente é chegar em casa, bem, porque tem a esposa está esperando, o filho, a mãe. E essa aqui, na verdade, é o que as pessoas que estão nos carros deveriam pensar, né? Pois é, até porque na dentro de um vai carro... uma vida, né? Exatamente, dentro do carro vai uma vida e na bicicleta ao seu lado também vai uma vida. Vai um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Vai uma pessoa que tem o mesmo direito de trafegar que você. Danley, chegamos ao final do Pode Pedalar de hoje. Eu queria deixar os microfones aqui abertos para que você fizesse as considerações finais e ficasse à vontade para falar sobre o que você quiser. Não, eu só gratidão a você, a toda a equipe do Pode Pedalar. Podcast aqui, a gente vê o cuidado no estúdio, vê o cuidado dos meninos também na atenção do contato. Eu fico nesse vai e vem, tive um pouquinho de dificuldade, já era para ter feito isso aqui. Muito mas antes tarde do que nunca, né? Isso. E os meninos sempre atenciosos e dizer a eles que não desistam. Sei das dificuldades que eles têm, me coloco também à disposição no que der para ajudar. E vocês se inscrevam, enquanto canal do YouTube, sem se inscrever, sem essa interação, acaba que limita muito e a gente precisa desse alcance. Os números, apesar de tudo, a gente precisa dos números. E mais uma vez, muito obrigado. Quem gostou aí, já dá o joinha e vamos lá. É isso, boa. Bom, gente, tá chegando ao final. Aqui no YouTube, você já sabe, né? Ó, Danley pediu, dá o joinha, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, comente, né, Francino? Faça os seus comentários aí, a gente sempre está querendo responder. Isso, todas as quintas-feiras, às 19 horas, também no Spotify. Nos sábados, às 10 horas da manhã, lá na Extrema Oriental TV. E agradecer aos nossos colaboradores, a Opix Internet e também... A Mania Bike. Isso.
Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente volta na próxima quinta-feira. Um grande beijo.